Bom dia, nono ano. Vamos lá, né, dar sequência aos conteúdos aí que a gente tem para estudar. Hoje nós vamos ver as equações do segundo grau, do tipo completa, certo? Vamos ver alguns conceitos, vamos ver a forma geral e hoje nós iremos aprender a como calcular as raízes dessa equação, a como calcular o valor do x, certo? Então, vamos lá. Veja só. As equações do segundo grau, elas têm como forma geral ax² mais bx mais c igual a zero. Onde A, B, C são coeficientes, são números, certo? São os números que aparecem na equação. O x é incógnita, aquele valor desconhecido, o valor que nós vamos calcular. Só que, a primeira situação que a gente tem que saber é identificar esses coeficientes na equação. Então, se a gente não souber tirar esses valores, nós não vamos conseguir calcular as raízes da equação. Então, eu coloquei aqui como exemplo. Determine os coeficientes da equação do segundo grau abaixo. Então, você tem aqui, primeiro exemplo, x² menos 3x mais 12 igual a zero. Então, eu vou determinar o valor de A, de B e de C da equação. Quem é o A? É aquele termo que acompanha lá, ó, o x². O B é quem acompanha o x. E o C é o número sozinho. Então, nesse exemplo aqui, na letra A, quem é o A? Não tem nada na frente do x². Então, é 1. O B, menos 3. Lembre que o sinal sempre acompanha o número. E o C é o 12. Beleza? No segundo exemplo, você tem menos x² mais 2x igual a zero. Então, quem é o A? Não tem nada na frente do x², mas tem um sinalzinho de menos. Se não tem nada, a gente já sabe que é 1, só que como tem o sinal de menos, fica negativo. Então, A, menos 1. O B, 2, né? Na frente do x só tinha o 2. E o C não aparece, não tem nada. Então, toda vez que ele não aparecer, um termo não aparecer, a gente vai atribuir 0. C igual a 0. E no último exemplo, tem x² menos 4 igual a 0. Então, o A vale 1, o B, como não aparece, é 0 e o C, menos 4. Beleza? Então, nós temos que saber e identificar esses coeficientes para poder calcular as raízes da equação do segundo grau. Então, vamos lá. Como calcular o valor de x na equação do segundo grau, né? Como determinar essas raízes? Primeiro de tudo, você vai ter que aprender uma formulazinha, certo? Essa fórmula a gente diz que é a fórmula de Bhaskara, mas a gente que atribuiu esse termo para essa fórmula, certo? Eu vou mostrar como é que ela funciona. Ela serve para resolver qualquer tipo de equação do tipo de segundo grau, certo? Pode ser completa ou incompleta, mas vamos deixá-la para aplicar para as equações completas. As incompletas eu já mostrei como a gente resolver. Então vamos lá. Primeiro passo é você saber essa formulazinha aqui, ó. Tem esse triângulozinho que a gente chama ele de delta, certo? É uma letra grega, delta. Ele também tem como nomenclatura discriminante. Então você vai ver muitas questões dizendo assim: determine um discriminante, se ele é positivo, negativo, igual a zero. A gente vai ver o que é isso aí mais à frente. Então o delta tem essa formulazinha, b² menos 4ac, certo? E tem essa segunda situação aqui, que é para a gente calcular o valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Resolvendo essa situação, a gente vai criar isso daqui. É o que a gente chama de x' e x². São as raízes propriamente ditas da equação. Você vai ver que os valores vão sair aqui, certo? Então, na verdade, a fórmula é essa. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Só que eu divido ela em dois passos, né? O primeiro, para calcular o delta, e depois jogo esse valor aqui dentro dessa outra fórmula e acha o valor de x' e x². Eu acho mais fácil fazer assim, certo? Fica mais prático do que estar colocando essa fórmula de delta dentro da raiz e o cara de repente pode se atrapalhar aí, beleza? Então vamos lá. Como é que funciona então essa situação? Eu vou pegar aquela equação, né? Ó, determine as raízes de equação. Vou pegar a equação dada, né? Proposta no exercício. Vou colocar os valores dos coeficientes aqui de lado, ó. x² menos 8x mais 2 igual a 0. Então, A, quem é A? 1, B, menos 8, C, 12. Então, sabendo dos valores dos coeficientes, aí a gente joga nas formulazinhas que eu passei para vocês. Então, quem é o B? Menos 8. Então, fica menos 8² menos 4 vezes A. Quem é o A? 1 vezes C. Quem é o C?
12. Então, resolve agora essa expressãozinha numérica. Eu tenho menos 8 ao quadrado. Base negativa. O expoente é par. Resposta a gente já sabe que vai ficar positiva. Então, 8 ao quadrado, 64. Aí, menos 4 vezes 1 vezes 12, que é 48. Então, 64 menos 48, 16. Aí a gente vai agora lá para aquele segundo passo. Aquela formulazinha lá. X vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2A. Bom, esse primeiro sinal de menos aqui, né, ó, esse primeiro sinal de menos aqui é da fórmula. E o B aqui é menos 8. Então, eu coloco, quando ele for negativo, eu coloco entre parênteses. Por quê? Porque quando um número possui dois sinais, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer jogo de sinal. Então, menos por menos vai dar o quê? Mais. Tá vendo? Aí, mais ou menos. Repete. Quem é a raiz de 16? 4. Então, coloco 4 aqui, ó. Raiz de 16, 4. Por que 16, professor? Olha lá o valor do discriminante que a gente achou. Né? O delta vale 16. Então, eu só faço o quê? Substituir aqui. Então, raiz de 16, 4. Aí, 2 vezes 1, né? Porque embaixo, ó, no denominador é 2 vezes A. Então, 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Então, 8 mais ou menos 4 dividido por 2. Aí, lembra daquela história do x' e x duas linhas? Olha lá. O x', você vai fazer o quê? A soma. X duas linhas, a subtração, a diferença. Então, 8 mais 4, 12. Dividido por 2, 6. 8, né, que é o x duas linhas agora, que é a subtração. Ó. 8 menos 4, 4. Dividido por 2, 2. E assim, nós conseguimos calcular as raízes da equação do segundo grau do tipo completa, certo? Então, resposta, as raízes são 2 e 6, beleza? Fiquem com Deus. E depois eu vou gravar outro videozinho aqui mostrando algumas situações. Vocês vão responder aí, ó, esse exercício da página 67 e 68, certo? Vamos dar uma praticadazinha aí, vão dar uma resolver esses exercícios e depois a gente vê aí qualquer dúvida que ficar. Valeu? Forte abraço, até mais.